Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui é Marcel Gantes e hoje a gente vai conversar sobre os movimentos da Terra. Uma das características bastante marcantes da nossa espécie é que a gente consegue observar os fenômenos que acontecem ao nosso redor e tentar compreender eles. Acredita-se que um dos primeiros fenômenos que os seres humanos tenham tentado compreender é o movimento do Sol. Por quê? Porque o Sol ele é bastante importante para o nosso modo de vida. O Sol ele faz com que a gente conseguisse, naquela época, caçar, plantar durante o dia, os dias ficando mais longos ou mais curtos, mais quente na presença do Sol, mais frio na ausência do Sol. Então o Sol era muito importante para o estilo de vida daquela época. Registros históricos indicam que há mais de 3.000 anos antes de Cristo já era possível que esses povos conseguissem marcar e registrar os fenômenos que eles observavam no céu. Para isso eles construíram enormes monumentos, que são chamados de monumentos megalíticos. Um dos movimentos megalíticos mais conhecidos é o Stonehenge. O Stonehenge ele fica na Inglaterra, ele é um círculo de pedras. Essas pedras, algumas delas pesam mais de 200 toneladas e foram carregadas por mais de 300 quilômetros para construir essa estrutura. O que tem de importante essa estrutura? O que isso indica que eles registravam os fenômenos do Sol, aqui, os fenômenos astrológicos aqui? É que num determinado dia do ano, o Sol, ao nascer, incide exatamente sobre uma pedra e fica localizada no meio de Stonehenge. E esse dia é o solstício de verão, que acontece em junho no hemisfério norte. Esse solstício de verão indica a época da colheita. Então, por esse dia específico, a luz do Sol incidir sobre essa pedra, eles acreditam que o Stonehenge servisse também como um marcador, como uma espécie de um calendário, tá? Daquela época, para poder indicar quando era a melhor época de plantar e de colher. Ok? Os movimentos do Sol eles podem ser registrados com uma vara que a gente pode chamar de gnomo. No nosso exemplo aqui, a gente usou um guarda-sol na praia. Então, olha só, pela manhã, o Sol incide assim, então nós temos a sombra projetada nessa direção. Repare no tamanho da sombra. Ao meio-dia, o Sol incide no ângulo mais reto, então a sombra já é menor. Quando está se pondo, ele incide aqui no nosso exemplo da direita para a esquerda e a sombra também é projetada no ângulo maior. Então, conforme o ângulo que está o Sol, a sombra vai ser maior ou menor e vai indicar a direção. Esse registro das sombras ele é importante para várias coisas. Olha só, vamos mostrar um gnomo na prática. Então, o gnomo é uma vareta cravada no chão, num espaço plano, onde a luz do Sol possa ser projetada. E ela vai sendo projetada ao longo de todo o dia, olha só. E isso vai marcando a posição, vai marcando o tempo do Sol. Então, olha, conforme ele vai passando, a sombra vai diminuindo e vai crescendo. Mas por que isso é importante? É importante porque se eu conseguir separar, se eu conseguir dividir intervalos iguais àquele raio de atuação do Sol, eu consigo marcar o tempo, eu consigo ter um relógio. E por que esse relógio seria importante em civilizações antigas, principalmente? Porque eu, sabendo quanto tempo falta para o Sol se pôr, eu consigo saber quanto tempo eu ainda tenho na rua, quanto tempo eu tenho para poder chegar em casa, para poder caçar, para poder colher, para poder plantar. Então, um relógio solar ele pode ser feito de maneira bem simples, com uma vareta enterrada no chão, para eu poder saber quanto tempo eu ainda tenho de luz solar. Ok? Outra vantagem do gnomo é que eu consigo saber quando a diferença entre o Sol de verão e o Sol de inverno. Porque, olha só, quando está verão, o Sol incide mais alto, ele está mais alto no céu. Então, a sombra que ele vai projetar vai ser bem menor do que o Sol de inverno. No Sol de inverno, a sombra vai ser muito maior em um mesmo horário. Então, olha só, no inverno, vamos supor que meio-dia. A sombra do meio-dia vai ser muito maior do que a sombra do meio-dia no verão. Por quê? Porque no inverno o Sol está mais baixo em relação ao Sol de verão.
Isso a gente sabe porque, por exemplo, 6 horas da tarde aqui no Rio Grande do Sul, 6 horas da tarde aqui é inverno. Agora, no verão, 6 horas da tarde, o sol ainda está alto no céu. E essa diferença se dá, e a gente consegue perceber ela se a gente botar uma varetinha no chão aqui, que a gente chama de gnome. Tranquilo? Pelo sol, eu também consigo marcar os pontos cardeais. Sabendo que o sol nasce sempre a leste, eu consigo saber que se eu botar minha mão direita na direção do leste, a minha esquerda eu vou ter o oeste, a minha frente eu vou ter o norte e atrás eu vou ter o sul. Então eu sei que o sol sempre nasce de leste e se põe de oeste. Então, nasceu no leste, se pôs no oeste, à frente eu tenho norte e atrás eu tenho sul. Então, com esse movimento do sol, eu consigo me orientar, eu consigo localizar os 4 pontos cardeais. Tranquilo? Por causa desse movimento aparente do Sol, né, a gente sempre acha que parece, né, a gente olhando parece que o Sol está se movimentando sobre nós. Muita gente, durante muito tempo, acreditou que a Terra era o centro do nosso sistema solar. E para isso eles deram o nome de geocentrismo. A Terra como o centro do sistema solar. Na realidade, naquela época era o centro do universo, a Terra. Hoje, a gente sabe que seria no máximo do sistema solar. E essa ideia ela foi elaborada por um grego chamado de Ptolomeu, 90 anos depois de Cristo. E essa ideia perdurou por mais de 1500 anos, até que, por volta de 1500, 1600, por aí, Galileu Galilei desenvolveu o telescópio e ele descobriu as luas de Júpiter, ele descobriu que a Terra girava em torno do Sol e desenvolveu o heliocentrismo, ou seja, o Sol como centro do sistema solar. Por causa dessa descoberta, Galileu quase morreu, teve que ficar em prisão domiciliar pelo resto da vida dele. Tranquilo? Então, o modelo cosmológico aceito hoje é que o Sol é o centro do nosso sistema solar e não o planeta Terra. Ok? A Terra, o sistema solar não é geocêntrico, é heliocêntrico. Tranquilo? Tanto é que é sistema solar, né, pessoal? A Terra tem 2 movimentos. O movimento de rotação, a Terra ela gira em seu próprio eixo, e esse movimento de rotação dá origem aos dias e às noites. Aqui na imagem a gente consegue ver bastante claro que tem um lado que fica voltado para a luz e um lado voltado para a escuridão. Conforme a Terra vai girando, vai fazendo a rotação, metade desse globo fica iluminado e metade do globo fica escuro. Pode ver até que quando entra na parte escura, os países começam a acender as luzes. Aqui é noite e aqui é dia. Portanto, o movimento de rotação dá origem aos dias e às noites. Ok? O outro movimento realizado pela Terra é o movimento de rotação. O movimento de rotação é a Terra girando ao redor do Sol. Esse movimento leva 365 dias e 6 horas. Dá origem às estações do ano. Essas 6 horas excedentes do movimento de translação, a gente junta de 4 em 4 anos, 6, 12, 18 e 24 e cria um dia a mais. E isso a gente dá o nome de ano bissexto. Por isso, a cada 4 anos nós temos o ano bissexto, por causa dessas 6 horas excedentes do movimento de translação. Mas como é que o movimento de translação dá origem às estações do ano? Bom, primeiro a gente tem que ver que o planeta Terra ele é dividido em 2 hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. E o hemisfério ocidental e o hemisfério oriental. Só que a divisão aqui, o Greenwich, ele não é exatamente reto assim. Ele tem uma inclinação de 23 graus e meio. Essa inclinação de 23 graus e meio faz com que, ora, um hemisfério esteja mais próximo do Sol, ora, outro hemisfério esteja mais próximo do Sol. Quando o hemisfério sul está mais próximo do Sol, nós temos calor no hemisfério sul e frio no hemisfério norte. Por que frio? Porque os raios solares vão incidir com menos força no hemisfério norte e com mais força no hemisfério sul. Então, portanto, aqui é calor e aqui é frio. Aqui é verão e aqui é inverno. Quando a inclinação da Terra
está mais para... Quando o hemisfério norte está mais perto do Sol, então os raios do Sol vão incidir com mais força na metade norte e menos força na metade sul. Então a metade norte vai ter calor e a metade sul vai ter frio. Então, verão no norte, inverno no sul. Tranquilo? Então essa inclinação na Terra é que dá as estações do ano. Mas falta 2 estações, né? Primavera e outono. Quando isso dá? A primavera e outono dá quando a Terra está numa posição que a gente chama de equinócio. Ou seja, tanto o hemisfério norte quanto o sul recebe a mesma quantidade de luz e de calor do Sol. Tá? Então, recebendo a mesma quantidade de luz e de calor do Sol, os dois vão estar com a temperatura parecida. A duração do dia e da noite nesse equinócio vão ser equivalentes. O dia vai ter 12 horas de luz do Sol, a noite vai ter 12 horas de luz do Sol. Por isso que é equinócio, que é igual quantidade de luz. Para nós, aqui em setembro, nós temos o equinócio de setembro, lá pelo dia 21 de setembro. Vamos entrar na primavera. Então a primavera vai até o dia 23 de dezembro, mais ou menos 22, 23 de dezembro, que é o solstício de dezembro. Ou seja, a gente chegou no momento em que um dos hemisférios vai receber mais luz do que o outro. No nosso caso aqui, o hemisfério sul recebe mais luz do que o hemisfério norte. Então nós vamos entrar no verão na metade sul. Ok? Chegamos lá em março, nós vamos ter o equinócio. Foi dia 20 de março agora. Tivemos o equinócio. Mais uma vez, os dois hemisférios recebendo a mesma quantidade de luz solar. Os dias têm a mesma duração. No solstício, a metade sul vai ter uma duração de dias maiores do que a metade norte. E, por fim, em junho, nós temos o solstício de inverno aqui. A noite ela é maior do que o dia. Então, nós vamos entrar no inverno até chegar a setembro. Então, de novo, equinócio. Os dois hemisférios recebem a mesma quantidade de luz e calor. O dia e a noite têm a mesma duração. Solstício de verão. O dia é mais longo do que a noite. Metade do planeta recebe mais calor do que a outra metade. No nosso caso, a metade sul recebe mais calor que a metade norte. Solstício de inverno, as noites agora têm maior duração do que os dias. O hemisfério norte recebe mais calor do que o hemisfério sul. Então fica inverno aqui e calor lá. Ok? E uma coisa legal é que durante essa migração entre as estações, o Sol ele fica passeando na linha do horizonte. E somente nos equinócios, ou seja, somente em 2 dias do ano, é que o Sol nasce exatamente no leste. Nos outros dias ele nasce na direção do leste, tá? Mas não exatamente no ponto cardeal leste. Só em 2 dias do ano, ok? Olha só. No dia 21 de março e no dia 23 de setembro, ele nasce exatamente no leste. Nos outros dias, no solstício de inverno e solstício de verão, ele nasce mais ao sul ou mais ao norte. Ó, então temos solstício de inverno, equinócio, solstício de verão, equinócio, solstício de inverno. Então o Sol vai ficar dançando por aqui. Ok? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Curtam aí, curtam a página, compartilhem com os amigos, tá ok? Um abraço a todos e até mais.